O poder de viver na palavra. O texto principal está em Atos capítulo 20, o versículo 32, que diz: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Glória a Deus. Quem aqui é santificado? Todos nós somos santificados. Esse versículo está dizendo: recomendo você a Deus, aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, a qual pode edificá-los na fé, que pode edificá-los fisicamente, mentalmente, financeiramente, tornar saudável e forte. Você se torna são, sadio. Pois aqueles que são santificados, separados e se consagram completamente para Deus, se submete à sua vontade incondicionalmente. A vontade de Deus purificando o seu coração e lhe enchendo da palavra. Aleluia. É necessário se entregar ao ministério da palavra, porque a palavra tem um ministério. Veja o que diz o segundo livro de Timóteo, capítulo 3, os versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, você, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amado, Jesus é a palavra viva. Ele é a palavra da promessa. Veja o que diz João capítulo 6, o versículo 63. O Espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. É a palavra de Jesus que fala a você. São espírito e são vida. Somente o Espírito dá vida. Jesus é a vida em você. Quando você ouve a palavra, você está ouvindo a Jesus. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus. A palavra, ela tem habilidade divina de edificá-lo. A palavra de Deus pode lhe edificar, lhe modificar e lhe curar. Aleluia. Se você se entregar à palavra de Deus de forma consistentemente, com firmeza, com dependência, passado algum tempo, você vai observar que a sua vida mudou de forma notadamente, que sua sabedoria aumentou, que a sua confiança aumentou e que você tem habilidades aumentadas. Isso não é religião, é a verdade da palavra. Aleluia. Veja o que diz o livro de Provérbios, no capítulo 4, o versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Atenta, está dizendo o versículo, aos meus conselhos, estejam prontos para escutar as minhas instruções. Atenta para as minhas palavras, como se você fosse dar atenção a alguém. Você se apresenta, você se atenta, é como dar um passo na direção da palavra. Se coloque dessa forma, na posição de ouvir com atenção, dando um passo ao lado de todas as coisas que você tem que fazer,
que está preenchendo os seus pensamentos, os seus sentimentos, e diz o Senhor: me ouça. Escute, amados, a voz que acalma tempestade, a voz de Deus. Toda conduta, ela é um resultado da fonte do nosso coração. Toda nossa palavra é expressão dos nossos pensamentos e sentimentos, motivo pelo qual nós devemos manter puro o nosso coração. Jesus, ele veio para nos dar vida, morreu por nós. Ele não morreu para levantar fracassados, mas morreu para nos tornar filhos de Deus, filhos dele. Veja o que diz o livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Pela pobreza dele, nos tornou ricos. Ele deu a vida dele para que você tivesse a vida dele em você. Jesus é autor de uma vida sem medo, sem derrota, sem medos. Os filhos de Deus, eles precisam estar abertos para a verdade, de conhecer e de viver a verdade da palavra. A verdadeira palavra de Deus vai fazer você mais forte, mais ousado, mais eficiente, mais sábio, mais sã. A palavra, amados, provoca essa reação. É a palavra de Deus. Amados, se as pessoas soubessem a riqueza que tem a palavra de Deus, gastaria a sua vida em conhecê-la. E é isso que Deus espera de você, que você conheça a palavra dele. Diga: é isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de nós. Se você conhece o que está na Bíblia, você conhece aquilo que Deus tem e quer para você. Agora, se você desconhece o que está na Bíblia, você não pode viver seus caminhos. Pois o fato de você conhecer, crer nesse conhecimento, é que acende a chama em você. Devemos dar graças a Deus, amados, porque nós temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada. Nós temos esse privilégio de conhecer a Deus. Não adianta somente nós acreditarmos em Deus, nós temos que conhecer a Deus e a sua verdade. Lê a Bíblia sem pressa, e aí você vai ter revelação de Deus. Após o sofrimento, amados, de Cristo, uma vida de glória se segue. Veja o que diz o livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele foi ferido pela sua, pela minha, pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas suas, pelas minhas, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele diz que por suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu, então nós não precisamos sofrer. A Bíblia, ela relata um testemunho de cura pela fé na palavra. Em Listra, o apóstolo Paulo disse: levanta, porque o sofrimento de Cristo nos trouxe glória.
Veja o que diz o livro de Atos, no capítulo 14, o versículo, eu vou ler de 7 a 10. Onde anunciaram o evangelho, em Listra, acostumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele soltou e andava. Aleluia, amados. O que não podia andar, agora anda. A vida veio, a cura veio. Este é o evangelho das boas obras. Glória a Deus. Quando Jesus morreu, nós morremos com ele. Quando ele foi enterrado, fomos juntamente com ele. Mas não parou por aí. Quando ele foi ressuscitado, nós fomos com ele. Essa é a vida da glória. E ao entender isso, todos os dias viveremos uma vida em perfeita vitória, sim. Você deve ter um novo modelo mental. Veja o que diz Provérbios, capítulo 4, o versículo 20 que nós lemos e o 21. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Os meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Aleluia. Que Deus lindo. Palavra e ensinamento devem estar sempre na sua mente, guardados no seu coração. É para que você se apresente à palavra, incline o ouvido, dá um passo ao lado de todas as ocupações que você tem, para que você mantenha o ensinamento da palavra no meio do teu coração. Memorize para que você possa meditar nos ensinamentos. Mantenha dentro de você, no meio do teu coração, através da meditação na palavra. Para que diga com o seu fôlego, para que você leia de novo e de novo. Guarde-os dentro. É o que Deus está pedindo para cada um de nós. Veja o que diz o versículo 22 de Provérbios 4. Porque são vida para os que os acham e saúde para o seu corpo. Da palavra, amados, depende a verdadeira vida e com ela a saúde para o seu corpo. Você crê nisso? Você crê realmente nisso? São vida para aqueles que os acham, que os encontram. É cura para você, é remédio para você, é o que a palavra está dizendo. Se Deus está dizendo que é para os que acham, significa que nem todos encontram, que nem todos acham. Não encontram a palavra, que pode transformá-los do nível que estão a um outro nível com Deus, que são vida, saúde, remédio para aqueles que os encontram, que os acham, que tem poder curativo na tua vida e no teu corpo. É remédio para toda a tua carne, peles, ossos, órgãos, sua mente. Se a palavra está impressa em você, você tem o remédio para a tua carne. Você crê nisso? É para a tua carne, porque o espírito já está pronto, é um com Deus. Amados, nós temos que conhecer e meditar na palavra. A razão do sofrimento é pela falta do conhecimento.
Se você conhece, você passa pelas adversidades com paz de Deus em seu coração, sabendo que Deus não te abandona, que Ele lhe guarda sim de todo mal. Então, por mais difícil que seja a situação, que parece que você vai desmoronar, que você não vai aguentar mais, que você será até destruído, porque aí você faz o quê? Você se lembra do conhecimento da palavra e a coloca em prática. Veja o que diz o livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, a parte A. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Amado, Jesus ele veio a essa terra 100% Deus e 100% homem. Ele passou por dores em nosso lugar. E a Bíblia não relata que Jesus, como 100% homem, em algum momento estivesse enfermo. Por quê? Porque ele era o verbo, a palavra, o conhecimento. Ele conhecia o que os outros não conheciam. E ele nos revela que nascemos conforme a sua imagem e semelhança, o seu tipo. Ele não era derrotado pelas circunstâncias, apesar de sentir em sua carne, como homem, o que também nós hoje sentimos, seja tristezas ou dores. Mas por quê? Porque ele conhecia. Veja o que diz o livro de Lucas, capítulo 8, versículo 15. O que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Boa terra representa o seu bom coração, que ouve a palavra e a retém, e com isso dão frutos, porque não desistem com facilidade. Veja o que diz o livro de João, no capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro, e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Obrigada. A voz de Deus vai ser ouvida hoje. Você crê nisso? Glória a Deus. João 15, 16. Não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Aleluia. Para que sejam produtivos, diz o Senhor. Eu escolhi vocês. Você que está pela internet. Eu escolhi vocês, diz o Senhor. Os designei para serem frutíferos. Assim sendo, qualquer coisa que me pedirem em meu nome, lhe será concedido. Amados, você foi designado, ungido para receber uma resposta em toda a sua oração. Você crê nisso? Deus não mente, amados. Não mente. Temos um exemplo na Bíblia Sagrada em que Jesus ele estava ali a caminho para curar uma menina, a filha de Jairo. E ela estava à morte.
e ele estava se seguindo para lá, para acudi-la. E foi interrompido em sua caminhada pela mulher do fluxo de sangue, que perseverou confiante que seria curada em apenas tocar no manto de Jesus. Veja esse relato em Mateus capítulo 9, versículos 20 a 22, na Nova Versão Internacional. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aleluia! Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Aleluia. Amados, ela confiou no poder emanado de Jesus. A palavra de Deus em você, ela é eficiente. Você pode encarar e superar qualquer crise na sua vida. Seja na doença, seja nas finanças, seja na família. Tudo aquilo que você olha como um morto, aquela doença que não tem mais jeito, aquele órgão que não funciona, aquela família que não está estruturada, aquele casamento que você diz não tem mais jeito, está à porta de um divórcio. Você olha para a sua vida e a vê apocada. Amados, há resultado aonde você andar, porque Deus é com você, aonde você for e como você está. Aleluia. Quando nós oramos, há respostas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Como nós já lemos em Provérbios 4, 22, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Quer dizer que nós estamos sujeitos, todos nós, sem exceção, de sermos sim acometidos por uma doença ou por uma enfermidade, por uma situação de perdas. Sim, nós estamos. De uma divisão na família, sim, estamos todos nós sujeitos. Somos pó, somos carne. Mas a doença, a enfermidade, a dissolução na família, a vida apocada, já estão derrotadas pelo poder da palavra. E a palavra está em você. Veja o que diz o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? O coração. Porque dele procede as fontes da vida. Acima está dizendo o versículo: de tudo, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guarda com diligência o teu coração. Primeiro, você guarda a palavra no teu coração, e depois você guarda o teu coração. Guardar é um termo de segurança, ou seja, montar guarda, tomar conta a fim de defender. Não deixar nada que seja contrário à palavra entrar. É parar os pensamentos errados. Voltando à trajetória de Jesus para curar a menina, a filha de Jairo, em que foi ali interrompido na sua caminhada pela mulher do fluxo de sangue, e nesse período a criança morreu. Disseram: é tarde demais. Mas Jesus disse com autoridade a Jairo: não temas. Em outra forma, Jesus estava dizendo: guarde o coração da inclusão do medo e creia. Veja o que diz o livro de Marcos, capítulo 5, versículo 36.
Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus, ele não deu atenção à notícia de morte da menina. As más notícias, amados, elas chegam à nossa vida. O dia mau chega, o tempo mau chega. Mas Jesus nos ensina, sem dar atenção às más notícias. Sem medo, disse Jesus. Literalmente, pare o medo. E Jesus, ele foi até lá, até a menina. Veja o que diz o livro de Mateus, capítulo 9, os versículos 24 e 25 na Nova Versão Internacional. Disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele, rirem de Jesus. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Jesus trouxe a menina à vida. Ele não deu atenção ao diagnóstico de morte. Jesus é a palavra de vida, de cura para tudo que você necessita. Você deve guardar o coração com toda a tua diligência, com tudo que há em você. Não deixe nada passar. Não deixe nada entrar que não deva estar ali. Guarda o teu coração do medo, pois é do teu coração que sai a fonte da vida. Você quer produzir vida? Então ela vai sair do teu coração. Então, não deixe nada negativo penetrar no teu coração. Porque dele procede a saída, a fonte da vida. A fonte da onde você retira, da onde você agita o poder de Deus na tua vida. Onde você agita a vida de Deus dentro de você, que flui em todo o teu corpo. A doença, amados, é alcançada por aquilo que sai do teu coração, do Espírito de Deus que está em você. A vida vai fluir, vai vir e vai fluir, e você vai eliminando todo o mal, porque a vida de Jesus, o teu Deus, flui de dentro de você. Aleluia. Aleluia. Amados, é o poder de Deus em você. É o poder de Deus. Se o desencorajamento tenta lhe atacar nas áreas da sua vida, pare o medo, está dizendo o Senhor. Veja o que diz o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12 e 13. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabalável. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo de trevas, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. E para isso Deus nos ensina: tome sobre você a armadura
completa de Deus, a fim de você resistir quando o dia mau chegar. E quando tudo acabar, você ainda esteja de pé. Aleluia. Aleluia. De pé, Senhor, diante de Ti, para louvor da Tua glória, Pai. Para louvor da Tua glória, Senhor. Porque na palavra, amados, você, todos nós, estamos de pé. Diga, eu estou de pé. Diga você pela internet, eu estou de pé. Aleluia. Veja o que diz, amados, o livro de Provérbios, o capítulo 19, versículo 23. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. De pé, no temor, na obediência daquilo que Deus nos ensina. Lembra o que lemos lá no texto principal, a palavra da herança? Que pode dar a você toda a herança daqueles que estão separados para Deus. Somos separados para Deus. Nós temos uma herança no Senhor. Veja o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 21, eu vou ler os versículos de 5 a 7 na Nova Versão Internacional. Aquele que estava assentado no trono disse: quem está no trono? Nosso Jesus, nosso Deus poderoso. Então quem está dizendo é o nosso Deus. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Aleluia. Nós nos tornamos herdeiros, nos tornamos filhos de Deus. Veja o que diz o livro de Jeremias, no capítulo 24, versículo 7. Dar-lhe-eis coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Amados, nós temos que buscar o conhecimento da palavra com todo o nosso coração e vivê-la. Veja o que diz o livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 10. Porque a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O conhecimento, amados, será prazeroso. Veja o que diz o livro de João, e é o último versículo que eu trouxe, capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em ti. Aleluia. Aleluia. Permaneceres em vós, direis o que quiseres, e vos será feito. Se permanecermos na palavra, obedecendo às ordens do Senhor, pode fazer o pedido que quiser,
e será concedido. Mantenha, amados, a palavra do Senhor fixa na sua mente, guardada no teu coração. Persevere, persevere. O perfeito amor está dentro de você e ele lança fora todo medo, por mais tenebroso que seja. O seu coração já está aberto para a palavra de Deus. Veja o quadro que eu trouxe. Há poder na vivência da palavra, na existência, na experiência da palavra. Há poder, e esse poder está dentro de você, de você que está pela internet, dentro de cada um de nós. É o verbo em você. Você crê nisso? Então viva a palavra, nela está o poder. Assim nos disse o Senhor nessa manhã. Aleluia. A ti toda a glória, Jesus. A ti toda a glória, Pai. Tu és o poder em nós, Pai. Tu és o poder em nós. Aleluia. Aleluia.